Boa noite, tudo bom, gente? Sejam bem-vindos a mais uma live do Saúde Ancestral. Estão por aí? Quem que já chegou? Conta aí. Será que minha mãe vai me ver hoje? Gente, minha mãe entrou no Instagram, tá? Minha mãe tem 73 anos e a neta dela ensinou, minha sobrinha ensinou ela a ter Instagram. Agora ela vai lá e curte. Olha que legal. Porque quer aprender sobre um estilo de vida saudável, né? Oi, André, já vi que as Luluzinhas, a Luluzinha chegou, as Luluzinhas, porque o nome dela não é Luluzinha. Oi, doutor, tudo bom? Oi, Ana, Bruno, sejam bem-vindos. Hoje vamos falar de coisas que têm a ver com hormônios, certo? Estamos falando com o doutor Senra, que é endocrinologista. Vou aceitar aqui, doutor. Aqui. Davis! Proseando, tá sempre por aqui também. Opa, conseguimos aqui, vamos ver. Olá, boa noite, Olá, doutor. tudo bem, Rê? Prazer falar contigo. É um prazer receber você aqui, viu? A gente fica muito feliz dos colaboradores doarem o tempo, porque né, é uma rotina de trabalho com bastante coisa e vocês sempre têm esse tempinho para gente, para ensinar para o pessoal aí né, como ter uma vida mais saudável. Deixa eu só relembrar o pessoal, doutor. Já conhecem lá o Saúde Ancestral, o site www.saudeancestral.com.br. Tem muito texto bom, são 30 colaboradores, tem texto do Dr. Senra lá também. Tem que ler, gente. Já tivemos muita gente bacana nessa live, até mesmo o Dr. Soto, Dr. Davis, que está aí também assistindo, foi o primeiro entrevistado. E só apresentando o Dr. Senra, para quem não conhece. Então, ele é endocrinologista, certo? E metabologista, que ele é um médico especialista, aquele quando você quer emagrecer, ou quando você quer falar da diabetes, quando você quer falar da tireoide, né? Exato. Ele também palestra, teve uma palestra que a Rita falou que foi incrível, em Joinville, junto com o Dr. Souto, né? Estava a de Julie, a Paty Aires, a Rita. E então fica disseminando saúde, né? Como ter uma vida saudável por aí. Exato. Como que foi seu histórico, doutor? Como que você encontrou assim esse estilo de vida? Então, a coisa eu acho que começa já na minha infância, adolescência. Meu pai ele infartou muito cedo. Eu tinha mais ou menos 5 anos, ele tinha 38 e ali ele quase faleceu. Eu até digo que faleceu e foi ressuscitado porque ele teve uma parada cardíaca entrando no hospital. E ele foi ressuscitado e, graças a Deus, viveu mais 30 anos e tive esse privilégio de conviver com ele. Infelizmente, hoje ele já é falecido. Mas dali eu acho que eu já comecei a me preocupar um pouco mais com a saúde dele, né? Porque a gente nunca quer, claro, deixar de conviver com os pais. E aí depois o meu interesse foi aumentando gradativamente, já na adolescência, antes mesmo da faculdade de medicina. E eu costumo contar que eu comprei a primeira revista Saúde, que hoje já está bem um pouco diferente, né? Na época era tipo um almanaquezinho bem bonitinho, com Era pequenininho assim, não é? e Grossinho? exatamente isso. E a minha pretensão na época era fazer a coleção toda. Depois de algumas, sei lá, dezenas, eu desisti, porque eu vi que não. E ainda bem, né? Que já são mais de 20 anos de revista. E, claro, o nível de conhecimento aumenta e a gente acaba buscando outras fontes. Mas eu comecei ali, e ali eu comecei a ajudá-lo também a mudar o estilo de vida de uma forma mais eficaz. E depois, como já era meu sonho desde a infância, ser médico e jogador de futebol, e eu vi que como jogador de Opa! futebol eu ia morrer de fome, eu resolvi ir para a medicina. Acho que eu fiz a coisa certa para o bem do futebol brasileiro. Com E, certeza, e para nossa sorte, né? E para o que nosso bom, benefício também. certo. E daí eu comecei, já nessa época assim, da adolescência, eu comecei a me é, interessar um pouco mais para alimentação. A minha filha está ali passando. Oi! Isso. E eu comecei a me interessar um pouco mais por alimentação e na época eu comecei a seguir um estilo de alimentação que não sei se vocês já ouviram falar, chamado macrobiótica. Uhum.
Era bem interessante, mas era riquíssimo em carboidratos, mas basicamente o arroz integral, para ser mais exato, mas tinham pães integrais. Mas foi uma experiência interessante para mim. Assim, primeiro que trouxe esse conceito de alimentação natural, que na época também estava um pouco em moda, foi a época dos sanduíches naturais, e foi uma progressão do movimento hippie, né, em direção à natureza, aos alimentos mais naturais, e eu entrei nessa onda, só que eu emagreci muito fazendo a macrobiótica, porque eu comia só alimentos naturais e eu tinha poucas opções. Você tem o biotipo magro também, né? Sim, sim. Mas para você ter uma ideia, na época eu já media 1,81 m e cheguei a ficar com 59 quilos. Então, assim, as pessoas que conviviam comigo até achavam que eu estava com alguma doença. No entanto, eu nunca me senti tão bem na minha vida. Porque, na verdade, depois fazendo uma análise posterior, eu estava em cetose nutricional, mesmo comendo carboidratos. Só praticamente carboidratos. Comia muito pouca proteína, e até porque eu parei de comer carne na época, comia um pouco de frango, um pouco de ovos, um pouco de peixe, mas eu comia muito pouco, tanto é que emagreci já sendo magro, né? Perdi praticamente... A quantidade de calorias era tão pouca que acabava entrando em cetose. Exatamente, até curioso. E aí eu atingi o que as pessoas chamam de clareamento mental. E eu senti exatamente o que significa isso, e para mim é como se eu estivesse usando uma droga potencializadora da sua inteligência. E eu criei uma confiança no meu raciocínio, a minha autoestima aumentou muito, e realmente meus resultados intelectuais foram absurdos, né? Então, eu era conhecido no início da faculdade como alguém que, poxa, não estuda quase nada e só tira 10. Mas eu gravava com muita facilidade, tudo. Mas, enfim, depois, pela questão do peso muito baixo, eu resolvi voltar a comer carne vermelha, que na época eu havia parado, achando que seria uma boa conduta. E aí fui recuperando o peso aos poucos, mas para mim sempre ficou essa ideia da alimentação mais natural possível, menos processada possível, mas ainda não conhecia a low carb, né? A low carb veio para mim, primeiramente, conversando com um psiquiatra amigo meu, num jantar despretensioso da indústria farmacêutica, e era um psiquiatra, e ele me comentou sobre o solto. Na época eu fiquei um pouco assim, não acredito que ele vá me ensinar alguma coisa, imagina, especialista na área, atuando há tantos anos, estudando e no congresso, não pode ser, né? E demorei alguns meses para procurá-lo, para entrar no site, e quando entrei, minha cabeça mudou, né? Realmente é um choque de realidade, e aprendi muito com ele, aprendo até hoje, é uma pessoa que eu devo muito, tenho uma admiração enorme, e dali entrei inicialmente por um grupo de WhatsApp que tem alguns grandes amigos que eu fiz ali que fazem parte do Saúde Ancestral, né? Que é o Estevão, o Balu, né? E o grupo era capitaneado pelo Lúcio Amorim, que não está com a gente, hoje já não atua tanto na área, pelo que eu percebi. Mas eu sou muito grato a esse grupo, porque me trouxe muita informação e boas amizades, e aquilo me estimulou a continuar, a evoluir, e daí veio, então, o contato com vocês, inclusive a indicação do meu nome para o grupo do Saúde Ancestral veio de uma participante do grupo desses profissionais paleo que eu participava. Enfim, aí toda essa história de que a gente conhece. Mas você falou uma coisa interessante, porque eu sempre ficava pensando isso, né? Os endócrinos, eles são especialistas em emagrecimento, né? E eles têm toda uma gama de medicação que estão acostumados a utilizar e têm um bom resultado, né? Então, a partir do momento que um endócrino consegue abrir a cabeça, abrir a mente para uma alimentação low carb, eu acho que é uma vitória muito grande. Porque acho que são os profissionais que são os mais difíceis de dar uma virada. Por confiar tanto no trabalho que já faziam, né? Sim, sim. Então, eu acho que não há como não se render à medicina baseada em evidências, né? Então, assim, a gente é muito preso à medicina que é ensinada na faculdade, que tem uma influência enorme da indústria farmacêutica. É o que eu costumo dizer, eu não sou contra a indústria farmacêutica, não vejo ali nenhuma teoria conspiratória. Eles estão defendendo o que eles trabalham.
É como às vezes eu costumo dizer, eu falei, olha, se eu vendesse forno a lenha, eu não ia fazer propaganda do forno de micro-ondas. Não que ele não fosse bom, entendeu? Mas não é o meu foco. Eu vou defender o que me interessa, o que eu fabrico, o que eu quero vender, né? Então, a ciência dos laboratórios, vamos dizer assim, é direcionada, os trabalhos são direcionados, tudo é direcionado para o uso do medicamento. Então, assim, não se dá alternativa à maioria dos pacientes para tentarem estratégias diferentes que não, no final das contas, gere algum lucro para eles. Não que isso não funcione, eu acho que não é essa a questão, mas, assim, eu não vou promover o que não me beneficia, né? É uma indústria voltada ao lucro, não é uma indústria beneficente, vamos dizer assim. Então, não são eles, não é deles que tem que partir essa ideia de que a gente tem alternativas e a gente pode se cuidar e a gente talvez não precise de medicamentos. Isso tem que ser uma iniciativa pessoal. Se você esperar a indústria te oferecer isso, talvez você morra tomando remédios, né? Isso é uma busca de cada um. E quando você implementou a low carb na sua vida, teve os benefícios que o pessoal comenta? Ou você já estava num estado de saúde muito bom? Então, essa é uma pergunta bem interessante, assim, porque eu sou uma das poucas pessoas que entrou no low carb e não perdeu uma grama, porque, na verdade, eu não queria perder. Se eu perdesse, talvez eu me incomodasse, porque, enfim, eu luto para manter, não um peso mais alto, mas uma massa muscular um pouco melhor. Eu estou com 53 anos agora, então, assim, eu faço exercícios desde os, acho que 9 meses de idade, foi quando eu comecei a caminhar. Dali eu não parei mais, né? Eu nunca deixei de praticar esportes, a minha vida era jogar meu futebol, correr, brincar de pique, e depois, já na adolescência, já entrei na musculação há muitos e muitos anos atrás, imagina, estou com 53 anos agora, e depois fui para o Rio de Janeiro fazer minha especialização, até aproveito já falo essa parte, né? Fiz a especialização primeiro em clínica médica por 2 anos, depois fiz uma especialização em endocrinologia, e lá também eu dava um jeito de fazer algum tipo de exercício, eu morava na residência do Hospital da Lagoa, no Rio de Janeiro, para quem conhece, uma região muito linda, e ali ou eu corria em volta da Lagoa, ou eu andava de bicicleta, ou eu jogava futebol quando podia, ou fazia musculação no terraço da residência médica, mas eu nunca parei. E aí fui convidado para vir para Joinville em 1995, e estou aqui muito bem, há mais ou menos 23 anos, apaixonado pela cidade, e nunca parei de fazer exercícios, tá? Mas me apaixonei pelo squash já no Rio de Janeiro, e sou um jogador, não, sou apaixonado. Enfim, eu queria ter ido agora no Campeonato Brasileiro, mas não consegui ir porque tive uma lesão no joelho em cima da hora, estava super bem, acreditava na possibilidade de ter algum resultado muito bom, mas acabei não podendo ir. Mas tem alguns títulos catarinenses e tem alguns campeonatos, vários troféus mas, enfim, é um esporte que eu amo. É preciso marcar um jogo seu com o meu marido, então. Ele gosta muito. Quando vier para o Rio de Janeiro, a gente marca. Mas você tem um biotipo melhor para o squash do que para o futebol, né? Eu acredito que sim, Mas futebol até parei, porque o risco de lesão é muito grande. E a gente, como profissional, parar alguns meses é muito complicado. Então, eu resolvi deixar um pouco de lado essa questão. Mas vem voltando à questão que você me falou da low carb, né? Então, assim, como eu não precisava perder muito peso, ou não perder, porque desculpa, eu não precisava perder peso, minha questão, o que me motivou mais primeiro, tratar meus pacientes, né? Porque eu entendia que era a melhor, entendo que é a melhor abordagem para o paciente diabético, é a melhor abordagem e mais sustentável para o paciente obeso. E como estratégia de saúde, que é o meu caso, eu faço... Meu filho passando ali. E como estratégia de saúde, eu acho que todo mundo deveria adotar alguns princípios da low carb, né? Que é evitar o consumo de carboidratos refinados, que incluem os açúcares, né? Para quem às vezes não se toca disso. E então, para mim, a minha dieta basicamente é uma dieta moderada em carboidrato. Vamos dizer assim, low carb, comparando com a dieta low fat padrão, ou ocidental padrão, mas não é uma dieta low carb,
né? Mas eu evito realmente os carboidratos refinados, que para mim resolve muito bem, é o suficiente, entendeu? Mas não é o Uhum. que eu preconizo para os meus pacientes que estão nessas condições que eu citei. Tá? Você é metabolicamente saudável, né? Não Sim, precisa perder não, peso, certo. Não, mas não, é não. baseado em comida de verdade. É baseado, sem dúvida. Como eu te falei, esse conceito eu já trago da época da minha adolescência, né, com a dieta macrobiótica, depois a alimentação natural, e, enfim, depois saindo de casa, morando no Rio, morei 5 anos aí no Rio, fazendo a minha Uhum. especialização, né, e eu já tinha um pouco mais de dificuldade de ter exatamente tudo que eu gostaria, né, mas hoje em dia, sem dúvida nenhuma, é bem baseado em comida de verdade, é o que a gente faz, que aqui em casa a minha esposa acabou entrando, fiquei muito satisfeito, porque nunca foi uma imposição da minha parte, né? Aliás, nenhum hábito meu foi nunca imposto a ninguém aqui em casa, até porque aqui eu sou o marido dela, sou pai das crianças, eu não sou o doutor Eduardo. Então, eu É, sempre dei exemplos e deixei as pessoas à vontade, né? As crianças, a gente, claro, procura educar um pouquinho mais, sem restringir uhum, totalmente. Não vou dizer para você que elas têm uma alimentação perfeita, porque não tem, mas eles têm bons uhum. exemplos, têm boas referências. A gente espera que um dia, um pouco mais maduros, que eles possam utilizar desses conhecimentos e terem uma vida mais saudável. Mas a minha esposa, para mim, foi muito bacana, porque ela se encantou, cada dia melhor, melhor com peso, melhor com a saúde, com a disposição, melhora de uma série tinha problemas de enxaqueca, enfim, sempre um pouquinho de retenção de líquido, mas também nunca foi obesa. Mas ela melhorou Uhum. ainda mais e está muito satisfeita, criou um E aí Insta, está estimula a manter, né, o estilo de vida. claro, claro. Até a minha cachorrinha entrou, na verdade, Ah, porque que ótimo. é bem legal, porque a minha cachorrinha é uma Beagle e ela tem crises convulsivas. E aí a gente Ah, logo já queria que ela fizesse uma alimentação mais próxima do que seria correto para a espécie dela. E eu, in- incentivado por essas crises convulsivas, eu estimulei que a minha esposa fizesse uma coisa mais para a área cetogênica, vamos dizer assim, com os alimentos que os uhum. cães estão adaptados a se alimentar. A gente tirou completamente a ração e ela melhorou bastante. O pelo ficou muito mais bonito e a gente vê que ela está muito melhor. Tá? Isso foi legal. Então, é Exato. praticamente a casa toda, as crianças, mais ou menos. As crianças, eu percebo que tem mais essa dificuldade, as pessoas que eu conversei de saúde ancestral, porque também no início, quando as crianças nasceram, ainda os pais não tinham mudado a alimentação, eles ainda não eram low carb. Então, Exato. fica um pouco difícil para as crianças darem essa virada, né? Mas com o tempo, com o exemplo, eles naturalmente vão se adaptando, vão fazendo opções melhores, né? É o meu Aposto que desejo. eles devem comer melhor do que os coleguinhas do colégio. Olha, eu posso lhe garantir, né? Se não tomam refrigerantes, graças a Deus, nunca tomaram gosto. Uhum. A minha esposa tomava 3 não, acho que 2 litros de Coca-Cola por dia, graças a Deus parou, né? E hoje ela está exagerando um pouquinho na kombucha, que a gente faz em casa, kombucha, faz o Ah, é uma kefir, delícia. enfim, bem gostosinho, mas ela exagera um pouquinho, mas enfim, pelo menos largou o refrigerante, eu já estou bem satisfeito com isso, mas graças a Deus meus filhos não criaram esse hábito, mas estão melhorando cada vez mais. Eu reforço a necessidade das proteínas, eles estão em fase de crescimento, né? Uma com 10, outra com 13 anos, então eles estão certamente melhores do que a média. Mas estão magrinhos, assim, estão bem, não tem nenhum problema de excesso de peso, mas a gente, claro, deseja melhorar. Mas olha que interessante, a quantidade de refrigerante que ela tomava, né? Tem um vídeo muito bom do Teco Mendes, né, nosso colaborador também, que ele fala justamente isso. Fala, vamos comer com moderação, vamos beber com moderação. Mas o que é moderado para mim pode ser diferente para você, né? Então, para ela que tomava essa quantidade absurda de refrigerante, tomar 3 latinhas era moderado, né? Tomar Exatamente. 2 latinhas. E para quem tomava uma latinha, teria que parar. Então, a gente nunca sabe o quanto a pessoa comia né, de industrializado ou essas comidas mais junk food, né? É Exato. interessante isso. A gente reparar o que é esse equilíbrio que o pessoal fala, né?
Verdade. E é só uma coisinha que eu vi um comentário aqui, eu acho que vale a pena pontuar. Estava perguntando sobre a questão da alimentação dos animais. O Danilo Balu, que está com a gente lá no Saúde Ancestral, lançou um livro bem bacana agora, que é o Veterinário Clandestino. Então, para quem tiver interesse em aprofundar no tema, eu acho que é uma referência muito legal. Tá? Fica a sugestão. Pois é, e o cachorro da Jade também, ele é estritamente carnívoro. Ele só come... Então, ele provavelmente também está em cetose, né? Peraí, só um pouquinho. Quando mexe o microfone, bate no seu colar e faz barulho. Tá bom, Jússi, obrigada. Gente, a Jússi é minha parceira, tá? Ela me ajuda aqui, não. Deixa eu mudar aqui só o fone. Obrigada, Jússi. E, doutor, então, endocrinologista, né? Me conta da sua experiência com seus pacientes, né, coisas mais específicas do emagrecimento, né, ou diabetes. Perfeito. Tá, vou falar primeiro dos diabéticos. Então, assim, apesar de ser uma estratégia maravilhosa, infelizmente nem todos os pacientes estão dispostos a mudar. Né? Eu até costumo dizer que a indústria alimentícia, a indústria farmacêutica cresceu de forma absurda, justamente porque as pessoas querem facilidades. Né? Elas não querem abandonar alguns hábitos, alguns prazeres. Elas preferem, falar assim, tem um remédio para substituir esse meu esforço? Se tiver, eu prefiro. Tá? Então, mas o que eu costumo dizer é que, sim, a melhor estratégia é aquela que te dá o resultado sem o uso do remédio. Se você não conseguir fazer essa estratégia, é melhor que você tome a medicação. Porque a pior situação é aquele que não adere à estratégia e não toma a medicação. Tá? Então, que isso fique claro. Tá? O medicamento não é um veneno necessariamente. Né? Todos eles têm seus riscos e os benefícios. Tem que ser pesado para cada paciente. Mas para aqueles que não conseguem aderir à estratégia, ou têm doenças que não há possibilidade de se abrir mão da medicação, como, por exemplo, diabetes tipo 1, e que o uso da insulina se torna obrigatório. Isso. Aí, realmente, a gente tem que fazer o uso do medicamento. E, enfim, é uma forma de amenizar o dano, já que a pessoa não consegue atingir os resultados, porque ou não faz a estratégia, ou porque a estratégia para aquele paciente, que talvez tenha muitos anos de diabetes, já não é uma estratégia suficiente para sozinha dar o efeito buscado, desejado. Em relação à obesidade, o que eu gosto muito dessa estratégia, tenho trabalhado para todos os pacientes, até me coloco assim, sempre disponível para os pacientes que não conseguem aderir, a possibilidade de fazer alguma coisa não tão perfeita. Como a Julie fala, assim, o feito é melhor que o perfeito. Eu mudo um pouquinho essa frase, assim, Putz, você sabe que eu já esqueci, peraí, deixa eu lembrar agora. É a grande audiência, doutor, eu sei como é que é. Tá bom. Mas, enfim, determinadas pessoas realmente, se conseguirem fazer um pouco melhor do que faziam antes, já tem uma melhora muito grande. E se conseguirem fazer perfeitamente, aí tem melhoras absurdas. Assim, eu tenho alguns pacientes que eu consegui retirar totalmente as medicações. Tá? Mas, assim, mas a low carb, que eu estava falando em relação ao peso, e que eu acho que é a estratégia mais sustentável no longo prazo. Né? Porque você não utiliza, normalmente, alimentos geradores de compulsão. E aí fica menos penoso para você o dia a dia. Você não controla tantas quantidades como numa dieta low fat tradicional. Então, você se sente menos oprimido por essa questão de eu quero comer e não consigo. Então, a partir do momento que você vê resultados, se sente melhor, a chance de permanecer nessa estratégia é infinitamente maior que numa estratégia low fat. Não que eu emagreci muita gente com estratégia low fat antes de conhecer a low carb. Era a alternativa que eu tinha, era o que a ciência me dizia para fazer. Né? Só que a chance de recuperação de peso era enorme. Os pacientes que conseguiram se manter ao longo de todos esses anos chamam atenção para mim até hoje. Né? Realmente são pessoas muito disciplinadas que realmente incorporaram a questão do comer pouco e ficaram bem assim. Mas não é a grande maioria. Por isso eu entendo que a low carb é a mais saudável
e mais efetiva estratégia para perda e manutenção de peso no longo prazo. O que é o maior desafio do obeso, né? A manutenção. Né? Se manter motivado, mesmo na hora que você chegou no seu platô. Olha, eu cheguei no peso que o corpo permitia, vamos dizer, daqui para frente o esforço é demasiado e eu não consigo mais seguir. Tá? Então, nesses casos, a pessoa tem que ter uma motivação muito grande para persistir na estratégia, porque a pessoa quer ver resultado. Todo mês, quanto eu perdi? Entendeu? Eu quero palpar alguma coisa. Né? Nem que seja 100 gramas. Agora, se eu não perdi nada, ela às vezes esquece de valorizar que a manutenção do benefício é uma grande coisa. Tá? Então, realmente, é difícil para as pessoas verem isso. Todo mundo quer palpar alguma coisa. Né? O quanto eu perdi, o que eu o meu sacrifício valeu, foi para quê? Para mim, manter-se é um grande benefício. Mas as pessoas precisam começar a entender isso. Não precisa... A materialização do resultado pode ser a manutenção do teu peso. E isso é uma coisa a ser valorizada. Certo? A manutenção realmente é muito mais desafiadora, né? Aí muita gente fala, não, porque é low carb, você engorda tudo depois. Porque o objetivo, né, é você manter o estilo de vida. Agora, se você volta para uma dieta ocidental padrão, você regrediu, né? Você não vai manter os benefícios. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Eu acho que é a pior das estratégias, né? Primeiro que, assim, quando a gente fala da dieta ocidental padrão, ela poderia ser até mais limpa, vamos dizer assim, né? Você pode comer pouca gordura, pode comer carboidratos não refinados e talvez consiga manter um bom peso. Mas é uma dieta sem lixo. E o que as pessoas às vezes não entendem. Ela fala assim, não consigo seguir essa low carb, e a alternativa é voltar a comer bobagens, a tomar refrigerante, a comer doces, enfim, a comer produtos industrializados em grandes quantidades. Pizza com então, Nutella, assim, né? Porque já que o pessoal sai da dieta, já vai direto. Não é razoável, não é razoável. Tá? Então, eu até o explico estudo assim, PURE, né, doutor? Pode falar. Sobre aquele estudo, o PURE, o importante primeiro de tudo, é que seja low carb, que seja livre de lixos, né? Exatamente. Ser uma abordagem low carb ou não, quem precisa emagrecer, realmente a low carb é... Bom, eu sou suspeita para dizer. Né? Esse foi o estudo Diet Fits. Esse foi o estudo Diet Fits. É um estudo que me marcou bastante, porque até hoje eu acho algumas coisas mal explicadas ali, mas tudo bem. Eu entendi e realmente mostrou 2 dietas low carb, como você falou, tendo resultados, mas, enfim, tem algumas questões na época eu levantei, agora eu teria até dificuldade de relembrar. Mas é uma mensagem interessante, né? Se você optar por comidas de verdade, mesmo que não sejam low carb, podem lhe auxiliar. O problema é sustentar. E como o estudo foi limitado, teoricamente foi 1 ano, ele realmente no longo prazo a gente não sabe como é que os pacientes se comportariam. E, enfim, além de uma série de outras críticas que eu poderia fazer em cima daqueles. Na época eu fiz alguns posts, comentei, mas enfim, não acho verdade. que não cabe. Isso. Pois é. E doutor, sobre a tireoide, Okay. né? Muita gente fala, né? Então eu mesmo já tive essa fase de chegar no endócrino e falar, olha, eu tenho certeza que eu tenho problema de tireoide, porque eu não consigo emagrecer, e aí fazia todos os exames T3, T4, TSH e nada. Teve uma época que sim, daí eu tive alteração, mas eu estava muito obesa. Eu acredito que nem a minha tireoide não estava nem aguentando ali o meu peso, né? Existe, é real isso? Muita gente acaba engordando muito só por causa da tireoide? Como que você vê isso na sua prática clínica? Eu recebo comentários desse com muita frequência, né? No dia a dia eu atendo muitos pacientes com diabetes, com problemas de tireoide. Até uma curiosidade, outro dia o representante estava falando comigo, até fiquei impressionado. Ele disse que eu sou o maior prescritor de hormônio tireoidiano do Brasil.
eu fiquei assustado, eu não sabia disso. Nem sei se ele estava falando a verdade, mas o fato é que, ao mesmo tempo, eu digo, eu trabalho no consultório de manhã até o início da noite, então realmente atendo muita gente, então pode até que seja verdade, tá? Mas então eu tenho uma experiência muito grande e esse tipo de pergunta vem a toda hora. O fato é que o hipotireoidismo, ele pode contribuir para um aumento de peso. Não é uma coisa que vai te levar a uma obesidade mórbida, independente do seu estilo de vida. Não é assim, tá? Talvez o hipotireoidismo facilite um pouco mais de um edema, de um inchaço, com isso uma retenção de líquido e um aumento de peso, diminui o seu metabolismo e isso pode favorecer se você tem um gasto pequeno, até porque o ânimo por exercício diminui ainda mais. Então, o teu balanço calórico pode ser alterado a ponto que facilite ao longo do tempo o seu ganho de peso. Mas uma vez que você trate o problema e tenha a doença bem controlada, teoricamente não há mais interferência no teu peso. Tá bom? Mas é uma pergunta muito frequente. Pois é. E sobre a reposição hormonal, você prescreve também o T3 ou só o T4? Porque a gente começou a comentar muito sobre isso, né? Principalmente depois do Tribo Forte. Certo. Então, eu tenho uma posição, eu admiro muito o Rodrigo Bomini, que estuda bastante, a gente é parceiro de WhatsApp, eu tenho uma admiração enorme, respeito muito as ideias dele, e a gente está sempre conversando sobre o assunto. Mas a postura que eu tinha mesmo antes de conhecê-lo é que, porque vamos voltar um pouquinho antes da pessoa ter o problema, né? Uma tireoide normal produz, em média, 20% do T3 corporal. Tá? Quando você retira a tireoide de um paciente, por exemplo, devido a um câncer de tireoide, ou você faz uma ablação de tireoide com iodo, que significa uma destruição, que equivale a uma retirada cirúrgica, ou quando você nasce com hipotireoidismo congênito, você não fabrica hormônio de tireoide, ou você usa doses muito altas de T4, que é o tratamento tradicional, né? Que é a levotiroxina. Nesses casos, se você permanece sintomático a despeito do uso da levotiroxina, eu acho fundamental que a gente faça uso, ou faça um teste terapêutico com o T3. Tá? Isso, inclusive, está em guidelines de sociedades respeitadas, por exemplo, como a europeia. Tá? Só que no Brasil, nós não temos o T3 comercial, assim, de laboratórios, com marcas. Na Europa nós temos, nos Estados Unidos nós temos. No Brasil, não. Aí nós temos que manipular. A manipulação ela é feita em cima de doses ínfimas, porque as dosagens dos hormônios tireoidianos são em microgramas. É uma quantidade muito pequena. Só para você ter uma ideia, por exemplo, é como se eu pegasse um comprimido de aspirina infantil de 100 miligramas, partisse ele em 100 pedaços, imagina, daquele tamanhozinho, partisse em 100 pedaços. Um pedaço daquele seria 100 microgramas. Aí, às vezes, você vai dar para um paciente 5 microgramas, que seria 5% desse um pedacinho que você pegou daquela aspirina infantil. Essa é a quantidade que nós estamos falando. Então, assim, nem todas as farmácias de manipulação têm a habilidade, competência e instrumentos de precisão para trabalhar com esse tipo de hormônio. Então, eu entendo realmente que essa preocupação que existe na sociedade brasileira de endocrinologia seja real, porque existiram casos, né, de pessoas que chegaram a falecer com o uso de doses manipuladas inadequadamente. Tá? Isso não impede que a gente utilize, né? Eu só acho que a gente tem que se cercar de toda a segurança possível, com boas farmácias de manipulação, destacando para o paciente a questão da dosagem, pedindo ao paciente que destaque essa questão da dosagem na farmácia de manipulação, conferindo na hora que recebe o medicamento, e aí eu tenho uma experiência boa, eu tenho pacientes que utilizam, e alguns pacientes realmente a vida muda completamente. Então é uma satisfação para nós médicos que queremos ajudar, porque no fundo a gente está ali para ajudar ao paciente, não é para se satisfazer como profissional ou ganhar dinheiro somente, né? Eu acho que o maior combustível para um médico é ter o sucesso com aquele paciente. É isso que nos motiva a continuar a estudar e fazer cada vez melhor. Tá? Então, eu acho que não há como a gente fechar os olhos para essa possibilidade do uso do T3.
Tá? Eu acho que é uma questão que precisa ser melhor discutida a nível de sociedade, para que outros profissionais possam ter essa segurança, saibam como prescrever, porque existe toda uma teoria por trás, não é simplesmente fazer o T3, né? A gente estuda bastante para isso, e isso precisa ser ensinado, porque a maioria não faz, talvez porque não saiba também, até tem interesse, mas não tem como, não sabe como ainda atuar. Então, assim, a gente vem fazendo isso, o Rodrigo vem fazendo isso. Eu, recentemente, tive contato com o pessoal da Universidade Federal do Paraná e coloquei a minha posição e expliquei todo o racional do uso, troquei alguns WhatsApps com professores de lá. E, enfim, a gente tem batalhado para que isso se torne, quem sabe, até uma medicação convencional, como existe em outros países, para que a gente tenha um pouco mais de tranquilidade no uso. Mas eu vejo que a lógica existe, até porque pela questão que eu te falei de que 20% do T3, teoricamente, a tireoide normal fabricaria. E quando você retira a tireoide, ou naquelas outras situações que eu coloquei, essa fonte de T3 não vem. Aí falou assim, mas você está falando uma bobagem, porque o T3 é convertido em T4, desculpa, o T4 é convertido em T3 a nível celular, e o organismo resolve o problema. Existem pessoas que têm um polimorfismo na deogenase, que é uma enzima que converte T4 em T3, e eles têm alguns polimorfismos, alguns problemas nessa transformação, e eles não conseguem receber, não fazer essa transformação. E eles ficam deficientes em alguns tecidos. E por mais que o TSH permaneça normal, eles estão deficientes a nível tecidual, porque o TSH não reflete essa falta. Então, às vezes, a experiência clínica, é o teste terapêutico que vai lhe mostrar o quão benéfico foi essa introdução dessa estratégia. Tá? E mesmo os trabalhos, eu conversei com o pessoal do Paraná, que falavam que existem estudos, meta-análises, que mostram que não houve nenhum benefício. Primeiro, os estudos mostraram que quem fazia T3, mesmo que nos questionários de preferência, tudo, não indicassem uma melhora maior com o uso do T3, eles preferiram continuar com o T3, né? Então, mesmo tendo usado anteriormente T4. Então, às vezes, os questionários, não sei se foram questionários bem feitos, se foram realmente investigadas todas as questões que melhoram para o paciente, que às vezes é mais relevante para ele do que para a medicina. E a maioria dos pacientes que utilizou T3 não tinham esse perfil que eu entendo que sejam os pacientes que mais se beneficiariam do uso do T3. Tá bom? Agora, se você me perguntar se dá para usar em todo mundo, teoricamente daria. Não é uma coisa simples. Hoje, a sociedade não recomenda, eu tenho ainda algum tipo de restrição. Os pacientes que estão bem, super bem, aliás, obrigado, eu não mexo com isso. Mas existe essa possibilidade, a despeito quer dizer, mesmo a gente sabendo todos desses riscos que eventualmente podem ocorrer. Então, é uma situação um pouco delicada. Teve uma época, né, nos anos 70, anos 80, o T3 foi muito utilizado para emagrecimento, né? Então, a Anvisa dificultou nesse aspecto. Isso. E aí a Sociedade de Medicina, né, acaba conduzindo esse caso, porque era um uso indiscriminado, né? Eu lembro muito bem, minha irmã é bem mais velha que eu, e era comum fazer as formulações sempre, mas não era para gente que tinha hipotireoidismo, não. Só queria emagrecer e colocava T3, né? Perfeito. Fica perigoso. Tem isso também, tem isso, exato. Tranquilo. E nos grupos de Facebook, que eu ando bastante nos grupos, né? Tem um grupo de tireoidite, de Hashimoto, e eu leio isso, viu, doutor? Que as pessoas ficaram muitos anos só tomando T4 e aí acharam algum médico e falou, não, mas você não está tendo melhora, você não tem melhora dos sintomas? Né, os exames estão bons, mas você ainda está reclamando de cansaço, o cabelo está caindo. Aí colocaram o T3 e essas pessoas estão se sentindo melhor. Então, eu vejo isso nas comunidades. Aí. Perfeito. Não, existe uma lógica, como eu falei. É claro que tem sempre o efeito placebo, qualquer coisa que a gente faça de novidade. Muitas pessoas, enfim, acham que melhoraram, enfim, às vezes com alguma vitamina, algum suplemento, às vezes não é necessariamente um efeito do remédio, mas tem pacientes que me marcaram, assim, que a pessoa fala, eu sou outra pessoa.
E isso me levou a investigar um pouco mais. E como existe um racional na utilização, eu acho que a gente tem que progredir com esse tema no Brasil. Eu acho que a gente não pode simplesmente dizer que ou não funciona, ou não é necessário, ou que não há benefícios. Não é assim que funciona. Tá bom? Doutor, outro assunto que está sempre nos grupos, especialmente no grupo que eu e a Júcia a gente administra, de resistência insulínica e diabetes tipo 2, é a utilização do remédio para baixar a glicemia, que está me saindo da cabeça, Júcia. Medicação para diminuir a resistência insulínica? Gente, como que me fugiu isso? Mas muita gente acaba usando a medicação e não altera a alimentação. Às vezes nem sabem que tem resistência insulínica, né? Mas os médicos, a metformina, gente, você foi muito lerda, Júcia. A metformina é um medicamento extremamente utilizado e acredito que em muitos casos de uma maneira correta, né? Exato. Então, eu acho que, claro, a melhor estratégia é sempre a correção da alimentação, e a low carb se presta maravilhosamente bem a isso, né? Ou a low carb, cetogênica, enfim. E o uso de medicamentos pode ser interessante para alguns pacientes, eu digo mesmo antes do pré-diabetes ou o diabetes, né? E quando você realmente percebe uma resistência insulínica, e é um momento que particularmente eu tenho muito receio, que é o que a gente chama de síndrome metabólica, que independe às vezes de estar no pré-diabetes ou no diabetes, em que você já tem alguns sinais de resistência insulínica marcantes, hipertensão, aumento da cintura abdominal, né? Para nós que utilizamos muito a insulina muito alta, e, enfim, para esses pacientes eu acho que a metformina seria interessante, mesmo que o paciente esteja fazendo a estratégia, mas não consiga reverter de forma interessante a resistência insulínica. E para os que não aderem à estratégia, eu tenho que ser correto e dizer que não existe uma indicação formal. Eu vejo uma razoabilidade no uso, entendo que ele possa ser interessante. Ela é utilizada, por exemplo, para pacientes com síndrome dos ovários policísticos, que na maioria das vezes está associada a uma resistência insulínica. Mas existe um outro medicamento que atua melhor na resistência insulínica, que não sei se você já ouviu falar, chamado pioglitazona, ou genericamente é o grupo das glitazonas. Mas esse medicamento ele tem um problema que não deixa de ser interessante. Ele aumenta o peso. Por que ele aumenta o peso? Porque a resistência insulínica, na verdade, é uma forma de o corpo, de alguma maneira, resistir ao excesso de consumo de energia, né? Você está ali, sua célula está repleta de energia, de gordura, as células gordurosas estão repletas, não tem mais como guardar mais nada, e aí você tem que resistir a essa entrada, porque não tem como explodir a célula, entendeu? Essa resistência, você libera substâncias que aumentam a resistência, e aí você vai acabar acumulando em células que não têm a vocação para o acúmulo de gordura, que são as vísceras. É onde você começa com o fígado gorduroso, o pâncreas gorduroso, que ninguém nota, mas ele está ali junto com o seu fígado gorduroso. Você tem outras regiões que acumulam gordura. E quando você toma esse remédio que realmente atua muito forte na resistência insulínica, você abre as chaves das células que estavam resistentes à insulina. E você consegue acumular mais gordura ainda. Por isso que você ganha peso. Entendeu? Então, é um medicamento que melhora a glicemia, porque uma vez que essa glicose começa a entrar nas células que estavam resistindo, você baixa a glicemia, porque elas têm uma direção agora, que são essas células, só que você começa a acumular gordura. Tá? Só que você começa a acumular no tecido adiposo, que não é de todo ruim, porque o grande problema é o acúmulo nas vísceras. Tá? Então, ele acaba sendo interessante até para que você evite de acumular gordura nas vísceras. Mas o aumento de peso ocorre porque você começa a acumular, teoricamente, no tecido apropriado para isso. Tá? Mas o ideal é que você não precisasse
fazer uso dessa medicação utilizando uma estratégia, por exemplo, low carb, que eu entendo que seja a mais adequada para vencer essa situação. Pois Tá bom? a gente vê que muita gente consegue reverter a resistência insulínica só com alimentação, né? Claro, tudo depende de quanto estrago foi feito, né? E Exato. as pessoas ficam muito felizes, assim, nossa, como assim, né? Agora eu consegui reverter isso e mostram os resultados, né? Os exames É. de sangue, comemorando. Uhum. Exato. Não, é maravilhoso, é uma mudança radical de vida, né? Eu acho que, como eu disse, o melhor que você pode fazer por você é evitar a necessidade do uso do medicamento. Mas se ele é É. necessário, você precisa utilizá-lo, porque não utilizá-lo sem resolver de outra forma é o pior dos cenários. Então, eu só estou reforçando que não é simplesmente tirar, eu não quero usar esse remédio porque esse remédio faz mal. Tá, mas o que você está fazendo Uhum. para tirar o remédio? Né? Você está se cuidando? Sim. Você não, simplesmente abandonei porque remédio é tudo veneno. A doença pode ser mais venenosa, dependendo da situação. Não tratar uma hipertensão arterial com medicamentos pode ser pior do que ficar hipertenso. Agora, se você Uhum. reverter com um estilo de vida mais saudável, com perda de peso, com uma estratégia low carb e conseguir ficar com a pressão normal, esse é o melhor dos mundos. Só que é um Sim. desafio, né? É. É caro. O paciente precisa realmente se dedicar, né? Não se consegue grandes resultados como esses depois de uma vida inteira de erros com facilidade. Uhum. E eu costumo dizer que hoje nós Procurem vivemos os médicos para tirar a medicação, viu, gente? Não façam exatamente. isso sem E o uma apoio do reflexão que eu médico, faço, não. uma reflexão que eu faço é que eu digo assim, a gente hoje está vivendo na era das facilidades, né? Tudo nos é muito fácil, né? Tá tudo na palma da mão, né? O celular nos dá, os aplicativos nos dão, os tablets, e até os nossos pais hoje em dia, quer dizer, no caso eu, como pai, a gente procura superproteger, procura facilitar, procura, porque a gente é multitarefa, né? Acho que a Uhum. tecnologia nos deu essa possibilidade. Então, a gente procura resolver tudo, a gente procura auxiliar em tudo, as pessoas não passam mais tantas dificuldades. Então, a gente quer facilidade em tudo. Às vezes, a gente quer o remédio para não ter que se cuidar na alimentação, a gente quer cirurgia Uhum. plástica para não fazer uma mudança na academia, com exercício, esperar o resultado aparecer. A gente quer usar o anabolizante para ficar forte, em vez de construir um corpo ao longo dos anos. Então, seria bom se nada disso tivesse custo, né? Infelizmente, tudo tem seu preço. E Uhum. eu acho que a estratégia natural é sempre mais saudável, tá? Então, a Uhum. gente tem que ficar um pouco alerta a isso, porque a gente está mal acostumado. Como diz naquele livro que a gente comentou lá no grupo, né, dos pobres mimados, né? Eu acho que tudo está muita facilidade, muito mimimi, não posso, não aguento, não consigo. O mimo, ser Eu acho mimado é uma coisa que de fato acontece, né? Ah, eu enjoei de ovo. Ah, isso. eu não consigo comer brócolis. Exato, exato, Gente, tenta, né? Tenta, os exato. benefícios valem a pena. Um comentário que teve bem mais para cima, muito Uhum. interessante, é que os médicos não explicam. A maioria deles vira e fala assim: olha, você vai tomar metformina, ponto, né? Você vai tomar o T3, o T4, mas eles não dão o que pode ser feito sem ser a medicação ou junto com a medicação, né? Então, por que não falar, olha, se você tiver uma alimentação melhor, tal, você vai tomar menos remédio, dá essa opção para o paciente, né? Que ele escolha isso. Mas muitos médicos ainda não estão com esse pensamento, né? Outro dia eu recebi uma piadinha do WhatsApp que é bem interessante, exprime um pouco isso, né? Que o médico fala para o paciente, ó, você vai morrer. Aí o cara, ai meu Deus, eu vou morrer. E aí depois ele fala, olha, mas se você parar de beber, eu vou te salvar, você vai se salvar. Aí ele fala, ah, eu vou morrer. Tipo assim, não vou parar de beber. Eu não vou parar de beber. Eu prefiro morrer, Não vou parar de entendeu? comer Então, assim, pão.
Não vou. Não vou parar de comer pão, não vou parar de comer doce, não vou parar de comer pizza. Então, é uma realidade, às vezes, que a gente tem que lidar e, enfim, às vezes até respeitar. Tem pacientes que, às vezes, falam comigo, né? Foi uma coisa que eu aprendi uma vez que eu estava um pouco chamando a atenção do paciente e eu falei assim, cara, mas você quer morrer? Ele falou, eu quero. Aquilo ali eu fiquei chocado, assim, fiquei paralisado. Eu falei, não estou acreditando, para mim não passa pela minha cabeça que alguém dissesse isso. Aí ele me explicou toda a situação dele, que não cabe aqui dizer, e eu passei a respeitar um pouco mais as pessoas conforme elas são e entender, às vezes, que nem todo mundo tem esse apego à vida, à saúde, e eles só querem ir empurrando com a barriga e não sofrer tanto ou viverem um pouquinho mais, mas existe, infelizmente, tá? Não é um paciente que eu gostaria de receber nunca, para te falar a verdade, porque eu estou ali para tentar ajudar. Mas, às vezes, dar esse aconchego, minimizar o problema do paciente, às vezes é o que ele precisa. Né? Nem sempre dá para a gente mudar a vida de todo mundo, porque nem todo mundo quer mudar a sua vida. A gente tem que saber reconhecer um pouco isso. Mas eu prefiro os que querem mudar, porque é onde eu me encanto, é onde eu me motivo, e é o que eu procuro fazer sempre que eu posso, né? Mas nem sempre é assim. Tá? A gente se frustra, né? Porque até a Jade tem um texto lá no Saúde Ancestral do mito da caverna. Então, parece que a gente saiu da caverna, a gente está feliz, a gente achou a saúde, a gente achou um estilo de vida bacana. Aí a gente volta lá na caverna e fala, vem, gente, vem pra fora. E as pessoas não querem, elas querem ficar ali na zona de conforto delas. E é frustrante para a gente, mas ao mesmo tempo tem que aprender a lidar com isso. Eu percebo que muitas pessoas não conseguem, nunca experienciaram ter saúde. Então, para elas é utopia. Elas nem vão fazer esforço, porque elas nem conhecem aquilo, elas não sabem o que é aquilo. Então, não fazem ideia. Não fazem ideia. Às vezes, quando eu inicio uma estratégia de emagrecimento, ou mesmo de mudança de estilo para tratamento de diabetes, eu digo assim, olha, faça no mínimo um mês bem feito. Porque ali você vai ver resultados, você vai se sentir melhor, vai se sentir mais disposta, com menos fome. E eu falo o seguinte, daqui a um mês, se nada disso te encantar, você não precisa nem voltar aqui, tá? Mas se dê a oportunidade de encarar a estratégia de frente, porque essa questão de fazer o meio termo, às vezes não te permite se encantar por ela. Então, assim, vá a fundo nela, entenda e sinta o que ela pode lhe trazer, e depois, se você quiser abandonar, eu juro, eu falo para eles, eu não vou na tua casa bater na sua porta e te trazer de volta, obrigada. Entendeu? Você volta se você quiser, entendeu? Mas eu quero que você, pelo menos, se dê a oportunidade de saber o que eu estou querendo passar para você, né? De entender, de sentir na pele o benefício da estratégia. Porque senão você nunca vai se encantar, entendeu? Então, eu acho que é uma coisa importante. Você tinha falado, desculpa, mas sobre a questão do médico que explica tudo. Hoje em dia, realmente, a gente tem sido, principalmente os médicos que atendem planos de saúde, o tempo é uma questão muito complicada. Tá? Então, às vezes as pessoas querem pagar barato por causa do plano de saúde e usarem o plano de saúde, mas às vezes eles esquecem que talvez o médico, para conseguir atender, recebendo aquele valor, ele precisa de um volume um pouco maior e a qualidade se perde. Tá? Não há como eu chegar numa concessionária com 50 mil e querer comprar uma BMW de 300. Infelizmente, vou ter que sair com um carro usado, porque eu estou pagando por isso. Tá? Então, alguns médicos, às vezes, abrem mão o que, infelizmente, assim, deixando bem claro, eu não concordo com isso. Tá? Mas eu estou dizendo que isso pode ser uma realidade para muitos médicos. Às vezes o paciente não entende isso. Tá? Mas, às vezes, a pressão em cima do médico é muito grande. Não é que ele não saiba, ou que ele não queira, mas ele precisa fazer volume. O que eu acho uma pena, porque eu acho que a medicina dessa forma não tem qualidade. E eu procuro passar para os pacientes sempre essas opções, porque eu parto daquele princípio básico de que a gente deveria dar o tratamento às pessoas que a gente gostaria de receber. Então, eu não gostaria de ir num médico tendo
nenhuma explicação do que vai ser feito, de um tratamento, ou uma lógica, para que eu me submetesse a alguma estratégia que mexesse tanto com a minha vida. Eu preciso entender, eu sou assim, eu preciso entender para comprar a ideia. Então, eu procuro, como eu preciso disso, como eu entendo que isso seja necessário, passar isso para os pacientes, que eu acho fundamental, para você colocar o paciente do teu lado, que ele entenda o racional daquilo ali. Não é simplesmente uma dieta para emagrecimento. Existe uma lógica, existe uma explicação científica para aquilo. Claro que a gente procura fazê-la da forma mais simplificada quando não estamos lidando com profissionais, com pessoas que entendem a linguagem científica, mas o paciente precisa entender o porquê daquilo tudo. E essa lógica da low carb é muito bacana. E é muito... conquista bastante, porque ela faz sentido. Ela pode ser explicada em poucas palavras por quem entende, e a pessoa leiga entende. Isso é muito legal. Tá bom? E eu acho que aí o papel né, tem os médicos que têm suas explicações, claro, por não poderem dar toda essa atenção, e acho que é aí que entra os profissionais que não são médicos, né? Os outros profissionais da saúde, e também os que não são da área da saúde, mas gostam de disseminar conhecimento, né? Eu acho que o papel do Saúde Ancestral é bem para esse caminho. Vamos dar informação para a comunidade, então. Vamos dar informação para as pessoas correm atrás, elas estudam. Então, elas até facilitam o trabalho do médico, porque elas já chegam e falam assim, olha, eu andei lendo que fazer uma dieta assim, esse assado, funcionaria. Você acha que daria certo? Poderia diminuir o remédio aqui, porque eu li tal coisa. Quando as pessoas adquirem informação, elas conseguem direcionar, né, uma consulta mais curta, né, conseguem fazer o médico pensar junto com elas. Então, gente, estudem. Né? Não precisa ser médico, não precisa ser fisioterapeuta, não precisa ser nutricionista para estudar sobre qualquer assunto. Vão lá, estudem e busquem daí o apoio do profissional. Vocês vão ter uma troca bacana até, né, com os profissionais. Isso é muito, você gosta muito dessa minha ideia? Gosto. Não, eu acho muito bacana você tocar nesse ponto, porque ninguém é dono da informação científica mais. Né? Houve uma revolução com o advento da internet e hoje profissionais de qualquer ordem podem ter acesso às informações e podem buscar nas mais diversas fontes. E uma vez que ele esteja disseminando informação de qualidade, na minha opinião, ele não está incorrendo em nenhum tipo de erro. Né? O que é proibido, às vezes, para o profissional é medicar, se ele não tem uma vamos dizer assim, habilitação para isso, propor tratamentos que podem trazer complicações que talvez ele não possa resolver. Né? Então, assim, poxa, eu vou tomar o Lugol, por exemplo, né? que é um tema muito frequente no consultório também. Né? Eu até posso explicar isso depois, se você quiser. Mas, enfim... a gente marca outra, daí porque já estamos perdendo tempo, já estamos terminando tempo. Tá bom, exato. Mas, enfim, então, assim, passando informação de qualidade, informações que são bacanas para todo mundo, como se alimentar, qual a melhor maneira de se alimentar, que eu acho que ninguém vai poder ser contra uma alimentação low carb, partindo do princípio que até essa aula que a Rita elogiou, que eu agradeço muito, que ela é muito querida, eu gosto demais dela também, ela também deu uma palestra maravilhosa, mas a dieta humana tradicional, ela é tradicionalmente low carb, ou no máximo moderado em carbos. Tá? Então, assim, propor isso para qualquer ser humano é sempre super, hiper seguro e saudável, exceto, claro, para pacientes doentes, eventualmente, situações especiais. Mas pacientes saudáveis, isso não tem por que a gente restringir para que o médico fale, o nutricionista fale. Qualquer pessoa que seja inteligente, que busque informação de qualidade, pode disseminar sem problema nenhum. Né? Mas, enfim, hoje a internet não tem dono. Então, cada um fala o que quer. Eu acho que cada um que busca deve ter responsabilidade de procurar buscar boas fontes para se sentir mais seguro em utilizar essas informações, né? Porque você encontra de tudo ali.
né? Você pode encontrar coisas absurdas, sem nenhuma lógica, como pode encontrar informações, às vezes, melhores do que você vai encontrar no consultório médico. Então, saber... Buscar as fontes confiáveis, né? Exatamente, exatamente. Eu acho que é sempre a indicação é essa, de você buscar boas fontes e não sair, enfim, seguindo o primeiro aventureiro que, poxa, ninguém sabe quem é, ninguém nunca... E não fazem sentido, talvez, entendeu? Então, eu acho que é sempre bom ter um pouco de cautela, né? Mas é óbvio que Então, essas cola lá informações... no Saúde Ancestral, gente. Tá bom. Era que a gente selecionou um time muito bom, né, doutor? Então, a gente selecionou esse time. Tá Isso, eu ouvindo? queria até agradecer a oportunidade de ter sido convidado, né, para participar da Saúde Ancestral. Estou muito satisfeito. As discussões são ótimas, são em nível muito alto, pessoas maravilhosas, bem intencionadas. Então, assim, ali só tem fera, não tem ninguém ali que eu possa colocar uma dúvida em cima da competência enfim, ali pode ficar tranquilo, de olho fechado, que são todos profissionais de excelência. Tá bom? E quem ainda não segue Dr. Senra, @Dr. Senra, Dr. Senra, ele está com os posts muito bacanas. Lá no Saúde Ancestral tem texto dele. E eu queria agradecer demais essa oportunidade que você deu para todo mundo aí de aprender um pouco mais, todo mundo que participou da live. A pessoa ficou... Estou vendo aqui os comentários, teve uma que foi: doutor, você lacrou. Adorei. É uma expressão Legal. Né, que quer dizer que foi ótimo. Obrigada mesmo. Vamos marcar outras, porque tem muito assunto. Obrigado, né? Obrigado. Tá? Valeu mesmo, gente. Um abraço. Espero tê-los ajudado. E foi muito bom para mim participar. Eu tenho prazer em disseminar o que a gente aprende com outros colegas. E poder ajudar é sempre muito bom. Tá bom? Boa noite, doutor. Boa noite, gente. Obrigada por ter ficado com a gente. Até Muito mais. Obrigado. Tchau, tchau. Fica com Deus. Tchau, Obrigada. tchau. Amém.